Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e este é o novo quadro fixo aqui do canal. Tentarei fazer toda semana, nunca prometo, mas vou tentar cumprir o Top 10. Top 10 de algum assunto. A repercussão dos últimos foi bem legal, aparentemente vocês adoraram, deram várias sugestões. Então, vou tentar manter o Top 10 como um quadro fixo aqui do canal. E nesta semana, usarei como referência a disputa da Libertadores, que o Santos não está, eu sei, mas que nos últimos dias, né, depois do jogo contra o Flamengo e aí o cancelamento do vermelho ao plata, muita gente falou em roubo na Libertadores e tudo mais. E aí eu vi, né, gente, inclusive nas redes sociais, falando que essa expulsão do Plata em Flamengo e Estudiantes, para quem não sabe, né, ele foi chutado de fato por um jogador do Estudiantes e o juiz expulsou o Plata por supostamente ter solado, a Conmebol acabou anulando a expulsão e tudo mais. Vi gente falando, é o maior roubo da história da Libertadores. Outros falando, mas aquele do Corinthians com a Marília. E outro, o Palmeiras prejudicado contra o Boca. E aí eu falei, jovens, o maior roubo da história da Libertadores é contra o Santos. E aí eu citei um, que vai aparecer no vídeo daqui a pouco. E aí me responderam, Noronha, mas tem aquele lá. Aí eu falei, não acho que seja, mas acho que eu posso listar os 10 maiores roubos da história da Libertadores contra o Santos em específico, com alguma tranquilidade. Não foi tão tranquilo assim, né? Ali a 19ª posição. Não foram exatamente coisas fortíssimas, mas eu posso ter esquecido de outros que não aparecem aqui. Então peço que você nos comentários mande até para vídeos futuros e para eu me corrigir, né, se eu esqueci de algum roubo absurdo. O fato é que a gente foi muito prejudicado em Libertadores e, deixo claro, este vídeo é só sobre a Libertadores. Então não tem 95, por exemplo, no Brasileiro. É sobre a Libertadores. Se bem que o roubo de 95 nos fez não disputar a Libertadores de 96. Porque só aí o campeão brasileiro. Então, mas não vamos nos prejudicar aqui na lista. Pois bem, 10º lugar, Jogo da Máscara. Qual é o Jogo da Máscara? É Santos 3, Colo-Colo 2, primeira fase da Libertadores de 2011. Não é exatamente um roubo, mas é engraçado que tenha acontecido logo com a gente. Para quem não sabe, tô falando do jogo em que o Neymar toma o segundo amarelo ao colocar a máscara dele mesmo, inclusive de cabeça para baixo. Máscara que eu tenho aqui, inclusive. Vou trazer a máscara. Pera aí. Essa máscara. Eu tenho a máscara até hoje. É uma máscara que foi distribuída naquele jogo entre Santos e Colo-Colo. O Neymar toma o segundo amarelo após comemorar o terceiro gol do Santos, né? Um gol que ele faz dando até chapéu em zagueiro, encobrindo o goleiro do time chileno, o uruguaio, né? O Castilho. E ele é expulso ao ter a máscara entregue pelo Robson, um meia que acabaria saindo do Santos em meio àquela Libertadores. Ele estava no camarote térreo da Vila, entregou uma das máscaras. O Santos produziu 11 mil máscaras naquele dia. Uma delas está aqui comigo. Faz 14 anos, por isso que ela tá nesse estado, né, gente? E o Neymar acabou tomando o segundo amarelo. O Elano e o Zé Love também foram expulsos, eles deram toalhadas em chilenos no banco de reserva, que coisa. Mas, de fato, é muito revoltante, porque assim, ninguém meio que sabia dessa regra que você não podia colocar uma máscara. Afinal de contas, duas coisas, você pode pensar no próprio Santos produzindo essas máscaras e não pensando que ela poderia chegar na mão do Neymar, né? Uma poderia chegar na mão do Neymar, que poderia, claro, fazer gol e aí comemorar com ela. E outra, nos anos 90, começo dos anos 2000, era muito comum um jogador comemorar gol botando uma máscara. O Paulo Nunes fez bastante isso, imitando a tiazinha, colocando, se não me engano, gol de Papai Noel. Enfim, tinha várias coisas assim. Aí, de repente, em 2011 não podia. O Neymar ficou revoltado. Tem uma aspa dele depois daquele jogo, que é assim, fiquei completamente maluco. Ninguém sabia que não poderia comemorar daquela forma porque levaria um amarelo. Fiquei revoltado, louco. Ainda tentei falar para o juiz que a máscara era minha, que não tinha nada demais, mas não teve jeito. Pra mim é roubo. 9º lugar, Santos 4, Nacional do Uruguai 4, em 2003, jogo de ida das oitavas de final. Santos classificou, né? Pra quem não lembra, é o confronto em que no jogo de volta, que foi 2-2, ou seja, 6-6 no agregado, é o famoso jogo em que o Kleber Machado narra 3 vezes. Defendeu! Fábio Costa, porque o Fábio Costa, claro, pega 3 pênaltis, eu estava na Vila aquele dia. Vai pra batida Peralta, partiu, bateu, defendeu! Fábio Costa! Partiu
Morales, pé direito na bola. Defendeu Fábio Costa! Partiu Juárez, bateu. Defendeu Fábio Costa! É o dia em que eu descobri que estádio de futebol treme, porque foi uma loucura. Mas enfim, eu tô falando do jogo de ida, né? O Santos estava ganhando de 4-2 no Nacional e tomou um empate. São dois momentos aí que configuram o famoso roubo na linguagem do futebol. Primeiro, o juiz deu 5 minutos de acréscimo. Ninguém em 2003 dava 5 minutos de acréscimo. Eram sempre 3 minutos. Pô, pra quem lembra, pra quem assistia muito o Galvão Bueno narrando, ele sempre brincava com o Arnaldo César Ribeiro. Quantos minutos de acréscimo? No primeiro tempo era sempre 1, no segundo tempo sempre 3. Aí naquele jogo deram 5, mas tudo bem, tá na regra, você pode dar 5. Aos 50 minutos e 20 segundos, a bola entra, né? O 4-4 do Nacional entra a exatos 50 minutos e 20 segundos. Dá pra ver no relógio da Globo, tem no YouTube. Então, assim, beleza, mas vai, tá bom, digamos que acontece. O problema é que eu fui pesquisar sobre esse jogo e aí eu achei a seguinte aspa do Diego. É o Diego Ribas, né? Lembrando que era uma época sem VAR. Aspa do Diego. O zagueiro deles estava me xingando, dizendo que eu tinha tentado cavar um pênalti. Apontei para ele e para o juiz. Ele veio até mim, o zagueiro, não o juiz, mordeu meu dedo e não queria soltar mais. Um jogador do Santos teve o dedo mordido com o juiz na frente e não aconteceu nada. Surreal. 8º lugar, Santos 1, Boca Juniors 3, final da Libertadores de 2003. A gente jogou muita bola, tem compacto no YouTube, você pode procurar o jogo de ida. O Santos perde por 2-0, mas o Santos joga muita bola. O Santos, eu não lembrava, eu fui assistir há poucos anos. O Santos amassa o Boca, mas acaba perdendo de 2-0. E precisava ganhar de 2-0 na volta para ir para os pênaltis. O Santos perde por 3-1, né? Vocês sabem. Mas, aos 12 minutos, quando ainda estava 0-0, o Diego vai chutar de esquerda uma bola dentro da área, na ponta esquerda da área do Boca, e é empurrado pelo maluco do Boca. O chute sai tortíssimo e o juiz simplesmente dá tiro de meta, escanteio, não lembro, porque tem um cara que dá um carrinho na frente. Enfim, a bola vai direto, eu não sei se o juiz marcou tiro de meta ou escanteio. O pênalti é muito claro. É claro a ponto do José Roberto Wright, que estava comentando o jogo na Globo, falar, gente, isso é pênalti, foi pênalti. Prejudicaram o Santos. Ok, o Santos perdeu aquela final, mas e se a gente abre 1-0? O Boca era um timaço, tá? O Boca foi campeão do mundo, inclusive ganhando o Milan. Mas se a gente abre 1-0, será que as coisas não poderiam ser diferentes? Vai saber. Número 7, Santos 1, Corinthians 1, semifinal da Libertadores de 2012. Você pode falar também da ida, mas enfim. As semifinais em si, por quê? Eu não lembrava da sequência de jogos que a seleção brasileira, até porque eu decoro os jogos da seleção brasileira, essa sequência que o Brasil teve antes dessa semifinal. O Santos joga a partida de ida no dia 13 de agosto, é o jogo na Vila, que o Sheik faz o gol da vitória deles. 13 de junho, o Santos joga contra o Corinthians. Nos dias 30 de maio, 3 de junho e 9 de junho, ou seja, esse último, só 4 dias antes, o Neymar e o Rafael, nosso goleiro, estavam na seleção. O Brasil jogou amistosos por aí, contra a Argentina, chegou a perder de 4-3 do Messi e tal, contra México e acho que contra os Estados Unidos, enfim. Então, nesse período, eles não treinaram com o Santos, simplesmente não estavam treinando. O Corinthians, que era o atual campeão brasileiro, não teve ninguém convocado. Era a melhor defesa do país, ganha a Libertadores e o mundo muito baseado na defesa, ninguém convocado. Não, do Corinthians não convoca. Agora, 15 dias do Neymar treinando lá nos Estados Unidos, beleza. Detalhe, o diretor de seleções da CBF na época era o André Sanches, o que levantou bastante comentário, para dizer assim, inclusive um do Laor, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, o presidente do Santos na época. Neymar voltou dos amistosos da seleção abaixo do peso, com menos massa muscular e nervoso, tanto que diante do Corinthians se envolveu em disputas duras de bola que não são normais da parte dele. De novo, no mínimo prejudicados por essa convocação, e é complicado o diretor de futebol ser um dirigente do seu adversário, o diretor de futebol da seleção que está convocando ser do seu adversário. Eu coloquei o jogo de volta também porque é naquele clássico momento em que o Altemir Hausmann, bandeirinha, marca 90 metros de spray assim, com o Santos precisando meter gol para levar para os pênaltis, não lembro se chegou fora de casa, talvez passasse direto, enfim. Passa aquele spray gigantesco, enrolando mais o jogo, e a gente perde para o Corinthians. Número 6, Santos 0, América do México 2, 2008, quartas de final. É o jogo de ida, o Santos perdeu a ida por 2-0, ganha a volta de 1-0. Mas na ida, e nessa eu sei que tinha gol fora de casa, na ida o Kleber Pereira faz um gol muito claro, ele tá em posição muito legal, marcam um impedimento absurdo. E se fosse 2-1,
1-0, que foi o placar que a gente fez na volta, classificaria o Santos para a semifinal. O time de 2008 era muito ruim, mas ficou a um erro de arbitragem, um roubo de arbitragem, de jogar uma semifinal. A gente pegaria o Fluminense, se eu não estou enganado. Kleber Pereira falou depois daquele jogo: eu perdi as contas, ninguém toma providências. Como jogador, tenho que ficar caladinho. Ele citando outros erros de arbitragem durante aquela Libertadores. Santos 0, Boca Juniors 0, 2020 é o nosso 5º lugar. E daqui pra cima, meu amigo, é assalto atrás de assalto. Esses aqui são incontestáveis. Esse é um roubo dos mais claros na era do VAR e tá só em 5º lugar, então imagino que vem por aí. Pra quem não lembra, claro, eu tô falando do jogo de ida da semifinal de 2020, na volta a gente ganhou de 3-0, fomos pra final e tudo bem. Mas aquela semana de intervalo foi muito nervosa, porque a gente poderia ter vencido lá em La Bombonera. O Marinho sofre um pênalti claríssimo dos esquerdos, né? O esquerdos empurra aqui e dá com a perna por baixo. E o nosso glorioso Rodrigo Tobar, chileno, não dá o pênalti. E o VAR sequer chama o Tobar para olhar. Inclusive é o vídeo mais visto da história do canal até hoje. Eu revoltado com a não marcação do pênalti, um assalto claríssimo. Pelo menos a gente passou. Agora, a gente não passou naquele que para muitos, principalmente para o pessoal mais jovem, é o maior roubo da história da Libertadores contra o Santos. Eu recebi muitas respostas de gente falando isso. E pra mim, eu vou colocar só em 4º lugar. Aceito que fique em terceiro. É que o 3º lugar, vocês vão ver daqui a pouco, me marcou bastante. Eu tava no estádio, inclusive. Não acho que pegue 2º, muito menos 1º. Eu tô falando de Santos 0, Independiente 3. 3 gols que não existiram na Libertadores, claro, de 2018. Eu tô falando do caso em que Carlos Sanches foi inscrito pelo Santos, depois da Copa do Mundo pelo Uruguai, né? Só que ele deveria cumprir um jogo de suspensão. Porém, o Santos não sabia, o Independiente não sabia, a Conmebol não sabia, e o sistema da Conmebol, que deveria informar automaticamente quando aparecesse o nome de um jogador lá, se ele tá suspenso ou liberado, disse pro Santos: liberado. O Santos escalou o Carlos Sanches, foi 0-0 o jogo na Argentina. Só que aí, um dia antes do jogo de volta, na semana seguinte, a Conmebol resolveu punir o Santos. Não, tá punido. Tá punido. 3-0 pro Independiente. O Santos treinou a semana toda para jogar com 0-0 e no último treino avisaram. Então, na verdade, eles vão ter que virar um 3-0. Poucas vezes no futebol eu senti tanto a incapacidade que a gente tem de mudar algo, né? Mãos atadas, sabe? O que a gente podia fazer? Nada, estavam roubando na cara dura. Foi tão absurdo que o TAS, né, que é o Tribunal Superior do Esportivo, em 2020 julgou o Santos como certo na história, a Conmebol como culpada, só que já tinham passado 2 anos, não tinha como jogar. Então a gente ficou sem aquela Libertadores de 2018. Não acho que ganharíamos, tá? Mas estaríamos vivos, que é o meio que importa. Bronze na minha contagem aqui, top 3, 3º lugar para Santos 0, Atlético Paranaense 2 em 2005, eu estava lá. Carlos Eugênio Simon não marcou 3 pênaltis claros para o Santos. Se o Santos convertesse os 2, dá para falar que seria 3-2. Quanto foi o jogo de ida? 3-2 para o Atlético. Estaríamos vivos, teríamos ido aos pênaltis naquelas quartas de final. O Atlético, inclusive, foi para a final e perdeu para o São Paulo. Mas não é só isso, né? Além dos 3 pênaltis, assim, claríssimos. São 3 pênaltis absurdos, né, não marcados. Rolaram outras 2 situações. O Robinho e o Léo foram convocados pela seleção para jogar a Copa das Confederações. Um torneio que hoje nem existe mais, de tão inútil que era. O Léo sequer entrou em campo, acho que entrou em campo uma partida só. E a Libertadores continuou rolando, não parava em data FIFA. E o Santos ficou sem 2 dos seus principais jogadores, se não os 2 principais, mas tinha o Ricardinho ainda e tal. Só que a gente arranjou o substituto. Contratamos o Giovani, G10, ídolo, Messias. Inscrevemos ele na Libertadores. E aí, voltamos ao caso anterior. A Conmebol falou, o sistema, né? Pode inscrever. Só que não podia. Um dia antes do jogo eles percebem, então na verdade para ele jogar esse duelo, tá na regra que ele só poderia jogar se fosse inscrito antes do jogo de ida. E é verdade, estava no regulamento. Mas a Conmebol aceitou e falou pro Santos, pode jogar. Aí um dia antes, não pode jogar. Tiraram o Giovani no treino um dia antes e o Santos jogou sem Giovani, sem Robinho, sem Léo e com o Carlos Eugênio Simon não marcando 3 pênaltis. Super tranquilo. Segundo lugar, um roubo declarado. Porém com 40 anos, 50 anos na verdade, de distância entre o roubo em si e a declaração. Tô falando aqui de um jogo que para muitos, né, ou de uma situação na verdade que para muitos é o maior roubo da história da Libertadores. Eu meio que discordo, mas super aceito quem acha. Minha medalha de prata nessa situação triste é para Santos Independiente em 64. É o confronto, né, mas o jogo principal a gente perde no Maracanã por 3-2. Por quê? Assim, por anos, os jogadores do Santos daquela época cravaram. É uma das arbitragens mais absurdas que a gente já viu. O Pepe, por exemplo, falou:
A gente sabia que jogar contra o Independiente na casa deles era muito difícil. Agora, nós fomos muito prejudicados pela arbitragem, não só pelo árbitro, como também pelos bandeirinhas. Vou chegar nisso, hein? Já o Lima falou o seguinte: a arbitragem foi estranha no jogo que fizemos no Rio. O árbitro deixou o Independiente bater à vontade. Nos lances duvidosos, o apito era contra o Santos. Nos contra-ataques, os bandeiras marcavam impedimentos inexistentes contra o Santos. Às vezes o árbitro dava uma falta para impedir o nosso ataque. São situações não tão claras de interferência da arbitragem, mas que há um prejuízo. Então, não fico surpreso do caso ter sido retomado. Por que retomado? Porque essa declaração foi em 2015, quando vazou um áudio do Julio Grondona, que lá nos anos 60 era o presidente da AFA. A AFA é a Associação de Futebol Argentino, foi presidente por 200 mil anos e tinha morrido em 2014. Nesse áudio, o Grondona assume que roubou o Santos, que comprou a arbitragem, comprou os bandeiras, o árbitro inglês Arthur Holland, e os assistentes paraguaios só tem o sobrenome aqui, o Cabreira e o La Rosa. Ele simplesmente está no áudio falando: roubei, comprei os caras para facilitar para o Independiente. Assim, dizem que tem um pênalti nesse jogo que é um dos mais absurdos já vistos e o árbitro ignora porque era pro Santos. Então assim, é um roubo assumido, declarado. Quem mandava no rolê argentino falou: comprei os árbitros. Fácil nossa vida. Enfim, o primeiro lugar é para Santos 2, Peñarol 3, 1962, segundo jogo da final daquela Libertadores. O Santos foi campeão, mas esse, que para mim é o maior roubo da história da Libertadores, contra a gente, mas também no geral, eu não vou contar aqui. Eu vou fazer um vídeo especial no Histórias Nossas Histórias, bem mais completo, bem mais detalhado sobre esse jogo, que para mim é o maior roubo da história da Libertadores, é o maior roubo da história da Libertadores contra o Santos. Consequentemente, esse foi o primeiro vídeo oficial do quadro Top 10. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, também tá tudo bem. Acontece.